Olá, galera! Aqui é a professora Cris Ramos de História. Vamos para mais uma aula. Hoje falando um pouco sobre o período regencial no Brasil. O período regencial é um período intermediário que vai existir aqui no Brasil entre dois grandes períodos, chamado o Primeiro Reinado e o Segundo Reinado. Ele tem início com o ato de abdicação de Dom Pedro I, no ano de 1131, em nome de seu filho Pedro de Alcântara. Esse período ele se estende até o ano de 1840, quando, através do golpe da maioridade, Dom Pedro de Alcântara vai subir ao trono brasileiro como imperador do Brasil. Porém, esse período aí ele é marcado por grandes revoltas aqui no Brasil. A exemplo disso, nós temos a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem aqui no Pará, a Revolta de Malês, dentre outras. Mas analisando um pouquinho o contexto histórico, a gente pode observar que esse período regencial ele está intimamente ligado com a forma como Dom Pedro I conduziu esse período aí de seu governo chamado de Primeiro Reinado. Então nós vimos ainda em sala de aula que uma das principais características deste primeiro reinado é que ele foi um período marcado por um grande autoritarismo de Dom Pedro I. Prova deste autoritarismo foram as guerras de independência, quando vários estados, várias províncias do Brasil foram forçadas a aceitá-lo como imperador e aceitar este Brasil como agora separado de Portugal. A exemplo disso, nós temos aqui a adesão do Pará no nosso estado. Uma outra prova de autoritarismo, né? A dissolução da Assembleia Constituinte, elencada ali para criar uma espécie de proposta de Constituição, né? A Constituição que eles propõem não agrada a Dom Pedro vai e dissolve, né? Manda prender alguns, e a própria outorga da Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, que surge ali a partir dos interesses de Dom Pedro I. Então vejam, tudo isso somado a tensões políticas existentes aqui no Brasil entre os partidos políticos que existiam, pró e contra Dom Pedro, isso aí vão culminar com esse processo de abdicação do trono em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos e, portanto, não podia assumir o trono brasileiro. De acordo com a Constituição de 1824, na incapacidade de Dom Pedro governar o Brasil, a pessoa que seria, mais apta para governar seria seu herdeiro direto. Mas se esse herdeiro direto, de acordo com a Constituição brasileira, ele não tivesse ainda condições de assumir o trono, seria chamado pessoas da família de Dom Pedro. Mas se, porém, não houvessem essas pessoas, o Brasil passaria a votar nome de pessoas que passariam a governar o Brasil através de regências, tá? Então, nessa tela que nós estamos aqui, estou mostrando para você como que fica esse período imperial brasileiro. Ele está dividido em 3 grandes períodos, né? Você tem o primeiro período chamado aí de Primeiro Reinado, que vai da proclamação da independência em 1822 até 1831, com a abdicação de Dom Pedro. Temos ainda o período regencial, esse período intermediário que eu acabei de te falar, que vai de 1831 até o golpe da maioridade, que coloca Dom Pedro II no poder, em 1840. E daí, amados, até 1889, quando é proclamado o novo modelo político no Brasil, o modelo republicano, ok? Seguem aqui as características que já foram comentadas aqui para você e nós avançamos um pouquinho para conhecermos que grupos políticos eram esses que estavam nessas tensões aqui no Brasil. Então, nós temos 3 grandes grupos políticos. Os primeiros são chamados de restauradores. Restauradores por quê? Eles pretendiam, senhores, o retorno de Dom Pedro ao trono brasileiro durante esse período de regência. Tá? Quem eram essas pessoas que formavam esse partido restaurador? Eles eram os ricos comerciantes e os militares de origem portuguesa. Temos ainda os liberais moderados, também chamados de chimangos, que era formado, a gente tem então, vejam só, 2 elites aqui no Brasil, uma elite rural, uma elite urbana. Então esse partido liberal moderado, lembra do moderado? Aqueles que não pretendem uma transformação estrutural assim no Brasil. Então, eles eram formados aqui por essa aristocracia. Quem está no comando dele? O padre Feijó.
E o que eles pretendem? Uma manutenção da monarquia centralizada e o voto censitário. Lembra que a Constituição de 24 ela estabelece o perfil do eleitor? Quem pode votar no Brasil a partir da Constituição de 1824? Homens maiores aí de 18 anos, com uma renda anual de 100 mil reais, ou seja, pessoas que eram ricas, né? Daí o voto ser censitário. Mas voltando para essa classe média urbana aqui, chamada de liberais exaltados, eles pretendem, amados, uma descentralização política, queriam mais autonomia para as províncias, que hoje tu chama de estado, né? E mais autonomia para as províncias, né? Direito de voto, isso aí te lembra um pouco de república, ok? Então, esse período regencial, ele é um período bem breve, né, de apenas 9 anos, mas que pode ser dividido aqui em pelo menos 4 momentos. Um primeiro momento chamado de regência trina provisória. No momento da abdicação, senhores, não teve como proceder com uma votação envolvendo todo o eleitorado brasileiro para a escolha aí dessa regência trina, né, composta por 3 representantes. Então foi escolhido assim de forma emergencial 3 nomes para governar o Brasil até que fosse organizada uma votação para que o povo votasse uma regência que não seria mais provisória, que seria permanente. Então vamos ver quem foram os nomes aqui dessa regência trina provisória, momentânea, que vão atuar em 1831. Então, quando iniciado o período regencial, o Brasil foi governado por uma regência trina de caráter provisório, como eu já te falei. Quem são as pessoas eleitas? Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira Vergueiro e José Joaquim Carneiro Campos, ok? Que principais medidas foram tomadas nesse período? Fique esperto. Então, você tem restituir ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, lembra lá do governo autoritário? Convocar uma nova Assembleia Legislativa para a composição de novas leis. A regência trina provisória teve uma vida bem curta, uma vez que a política brasileira estava muito tumultuada. Lembra dos conflitos que eu te falei que vai marcar esse período regencial? Uma série de distúrbios espalhavam-se pelo país. Mas a eleição acontece, em 1831 ainda, e vai ser votado aí o que a gente chama de regência trina, o quê? Permanente, agora permanente, que vai governar por um período aí de 4 anos, amados. Então, a regência trina permanente, aqui para você na tela, ok? Ela vai de 1831 a 1834. Quem são as pessoas votadas, escolhidas pelo povo brasileiro para governar esse período aí, o Brasil? Então, você tem José de Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima. Então, verifique que uma série de medidas importantíssimas para o Brasil, elas vão ser criadas agora como medida de governo aí dessa regência trina permanente. Uma delas, amados, é a criação da Guarda Nacional, que é uma força política composta aí por homens eleitores, né, com idade aí de 21 a 60 anos de idade. Então, essa força ela vai ser criada com o intuito de controlar, de combater as manifestações e as revoltas que estavam acontecendo e que já se sabia que iriam ser intensificadas aí ao longo do período regencial. Mas aí você me pergunta, Cristina, o Brasil não tinha aí um exército nesse período? Sim, tinha um exército. Só que esse exército, senhores, eles eram formados por pessoas de classe muito baixa, pessoas muitas das vezes ali do povo. E muitas das vezes, quando o povo se revoltava e exigia ali, tinha alguma exigência, né, feito aí ao governo, o próprio elemento do exército, eles acabavam, né, se consolidando com essas revoltas, esses revoltantes, porque também atendiam aí as necessidades dele. Esse exército ele era do povo, eles se viam, ele representava, acabava ali, vamos dizer, debandando para o lado dos revoltosos. Daí criou-se a Guarda Nacional, formada ali por elementos da elite, né? Recebia um soldo ali muito robusto, né, pelo governo desse período, e eles são criados, essa Guarda Nacional, com esse intuito aí, ok? De combater as revoltas que surgissem nesse momento da história do Brasil. Uma outra medida de governo importante é reformar o poder moderador. Vejam bem, lá na Constituição de 1824, lembra que nós trabalhamos lá as características? E uma das características foi que a política brasileira ela estaria ali organizada em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e um 4º poder chamado de moderador,
tá? Que se sobrepunha aos outros três poderes. Então, neste período aí, se fez uma reforma neste poder, tá? Ele continua existindo, mas o executivo ele acaba tendo ali, né, uma liberdade maior na sua ação de governo. Ok, senhores? Uma outra situação, amados, é a intensificação da briga ali entre os partidos políticos, tá? Que vão acontecer de uma forma extremamente grande nesse período. Então, a continuidade dessas tensões aqui no Brasil, elas deixavam claro que havia um choque entre esse governo, tá? E não só entre o governo, amado, entre as províncias também que tu chama de estado. O choque envolvia principalmente a questão da centralização do poder no governo regencial. Então, vejam, você tem como capital do Brasil ali Rio de Janeiro, então as ordens, elas partem do Rio de Janeiro para as demais províncias, e essas províncias elas não estão aceitando essas ordens aí muito bem. E vão passar a lutar e a defender uma espécie de federalismo, ou seja, mais liberdade para as províncias. Quem é que está exigindo aí essa liberdade? É o povo? Não, são as elites locais que querem centralizar o poder nas suas mãos. Então, para atender aí as demandas da província e colocar a situação política do Brasil em controle, né, o que é bem difícil, tá pipocando revolta para tudo que é canto, então vai ser aprovado aí o ato adicional de 1834. Uma lei que faz alteração na Constituição de 1824, dando mais liberdade para as províncias, tá? O que determina esse ato adicional de 1834? Ele vai determinar, dentre muitas coisas, por exemplo, além dessa autonomia para a província, o fim do poder moderador durante esse período regencial, ele fica suspenso. O fim do Conselho do Estado, que passa a ser substituído aí pelas Assembleias Legislativas Provinciais, que passam a criar, né, as leis ali dentro das províncias, desde que essas leis elas não conflituassem com a Carta Maior, né, aqui do Brasil, a Constituição. Então, você tem o aumento dos poderes aí dos presidentes das províncias, né, que nesse período não eram chamados aí de governadores, e sim de presidente de província. Isso aí vai deixar a galera feliz, mais ou menos, né, amados? Porque assim, mesmo que esses presidentes, eles tivessem, né, ganhassem uma certa liberdade com o ato adicional aí de 1834, a nomeação desses presidentes, ele passa a ser feito aí pelo Rio de Janeiro, né, pelos regentes. E isso aí vai gerar uma série de conflitos, querido. A galera, a elite local, né, ela pensava mais ou menos assim, né? Na ausência de um representante direto do trono do Brasil para governar, né, outras pessoas podem governar. Então, quem melhor para governar o meu estado, minha província, do que eu? Isso aí vai gerar uma série de conflitos. Em todas as guerras que a gente está acompanhando, né, ou vai acompanhar balaiada, sabinada, farrapos, cabanagem, todas essas revoltas, amor, exceto Malês, elas vão ter ali uma elite que vão estar brigando com o governo regencial, né, o governo centralizado, para que os estados tivessem uma autonomia, uma liberdade maior. Ok, queridos? E para terminar esse período aí, nós temos aí a substituição da regência trina por uma regência una, ok? Que vai ser liderada aí pelo Feijó, e ela vai de 1835 até 1837. Então, você pode acompanhar aqui, amados, no quadro ao lado, que eu já te mostro um pouquinho sobre essa regência e os principais conflitos que vão marcar cada regência dessa. Então, vejam, na regência trina permanente, você tem aí a cabanagem acontecendo, ok? Na regência una do Padre Feijó, né, você vai ter uma série de outros eventos acontecendo, como a Guerra dos Farrapos, Guerra de Malês, Sabinada. E na regência una aí, de Araújo Silva, você tem a balaiada acontecendo no cenário nacional. E já falando nas revoltas, amado, trago aqui para vocês elas dispostas aqui neste quadro, né, para ficar bem mais didático para os nossos estudos, ok? Vou tentar comentar um pouquinho sobre cada uma delas, mas é necessário nós aprofundarmos leituras, tá? Então, vamos lá, queridos. Então, começando aqui no norte, nós temos aqui a cabanagem,
tá? Qual o período que a cabanagem acontece? Ela começa aí em 1835, se estende até 1840, então uma revolta bem longa, tá? Qual é o local que ela acontece? Aqui no Pará. Então você tem vários líderes, vários nomes, tá? Ó, você tem aqui os irmãos Vinagre, né? Francisco Vinagre, Antônio José Vinagre. Mas somado a esse, você também tem outros nomes, o Angelim, você tem o Felipe Patrone, uma série de outras pessoas ligadas aqui a esse movimento. O que tu tens que focar é o seguinte, o que causa, o que gera aí essa revolta cabanagem? Tem que ter em mente, amados, que é uma revolta mista, tá? Quando a gente fala cabanagem, aí você pesquisa e fala assim, pô, mas cabanagem, quem eram os cabanos? Ah, quem morava em cabana, que eram habitações bem simples, que ficava ali, né, à beira do rio, ali no Pará. E quando você tira essa perspectiva, você acaba não percebendo que o movimento cabana ele é um movimento misto. Você vai ter pessoas de origem humilde, vai, mas você vai ter também uma grande participação de elementos da elite paraense, ok? Lembra que eu te falei? Para combater aquele centralismo político ali da capital do Brasil, né, ali dos regentes no Rio de Janeiro, cada elite de província ela vai passar a lutar, a disputar o domínio político local. E aí você tem também esses representantes da elite aqui no Pará que vão estar disputando, né? Então vejam só, o que motiva os ricos, a elite, nesse movimento de cabanagem? Ter o controle da política local. Quando você pergunta assim, mas aí o que movimenta o pobre? O que leva as camadas mais pobres a participar aí do movimento da cabanagem? Aí você não tem o mesmo objetivo, né, amados? O povo mais pobre não está brigando ali pelo controle político local. As necessidades deles mais emergenciais é a diminuição da pobreza e da miséria que está assolando eles ali, né? Uma opressão econômica. Quando a revolta da cabanagem ela acontece inicia-se aí no período de inverno, né? Então tá faltando alimento para esse povo, né? Habitações sem a menor condição ali para essa galera, e eles vão se revoltar e vão querer colocar pessoas ali no governo que lhe representassem, né? Lhe representassem e defendessem ali os seus direitos. Aqui na Balaiada nós temos aí uma revolta que acontece no Maranhão, de 1938 até 41. Os líderes aqui é Manuel dos Anjos Ferreira, tá? Comumente chamado de Balaio, Raimundo Gomes e o Cosme Bento, tá? O que gera essa revolta aí da Balaiada? Então, você tem aqui as rivalidades políticas, né, entre liberais e os conservadores. Também você tem uma elite aqui brigando pela liberdade aqui da província. Só lembrando que o Maranhão antes fora uma província extremamente rica, né, no período ali da produção do algodão. Então se briga para que essa elite ela rebuscasse, né, revisitasse aquele momento de extrema riqueza que eles tinham, de destaque perante ali o cenário nacional. Eles vão estar circulando aí em torno deste objetivo, tá? Então, quais foram os resultados, tanto da cabanagem quanto aqui da balaiada? Eles vão ser, amados, esmagados aí pelo governo regencial. Lembrando que a cabanagem, os cabanos, né, eles vão conseguir tomar o poder pelo período aí de 1 ano, tá? Mas, logo, eles vão ser perseguidos e o movimento vai ser aí desarticulado. Então, nós vamos à Bahia, com o movimento da Sabinada, 1137 a 1140. Tá? Líder você tem aí Francisco Sabino, ok? Então, se buscar um movimento de caráter separatista, tá? Eles buscavam proclamar aqui uma república, mas é um movimento ainda fiel à monarquia, porque essa república ela não seria para sempre, seria só até que o imperador atingisse a maioridade, né? Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Então, os principais líderes vão ser mortos também. Você tem ainda na Bahia, vale ressaltar, a revolta de Malês, que é uma revolta escrava, tá? Malês aí islâmico, né? Esses escravos eles eram aí de religião islâmica e eles vão lutar tanto contra a escravidão
como contra a imposição da religião católica que eram feitas para eles. O movimento vai ser bem curtinho, também vão ser aí dominado pelas forças regenciais. E por último, nós temos aí a Farroupilha, que se estende aí de 1835 até 1845. Ela vai acontecer no Rio Grande do Sul. Como chefe aí do movimento, você tem Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, tá? Fazendo uma ressalva aqui. Então, o que se busca? A briga toda ali, querido, ele está se dando por dois motivos principais, né? Um dos motivos é a alta taxação de impostos sobre o charque produzido pelo Rio Grande do Sul, tá? Em detrimento dos charques que vinham de outros países aqui para dentro do Brasil. E você também tem, né, a rejeição sobre o presidente da província, lembra? O presidente da província ganha poder com o ato institucional de 1934, mas ele é apontado, ele é nomeado pelo governo regencial. Isso vai desagradar muito a elite aqui do Rio Grande do Sul. Eles vão passar a lutar contra o governo regencial, ok? Vão proclamar a sua independência, tá? Mas vale ressaltar que é um movimento de caráter elitista. E é um movimento, senhores, que, embora a guerra ela se alongue muito, né, vai se alongar ali por 10 anos, eles acabam conseguindo uma série de concessões políticas sendo feitas aí pelo governo regencial, tá? Vão fazer uma série de acordos, amados, ok? E aí a gente termina por aqui, tá? O vídeo ele é bem curtinho mesmo, e aí você vai aprofundar a leitura, ok, amados? E na sala de aula a gente dá aí uma aprofundada melhor. Beijinho para você, fique em paz.